Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso São Pio de Petreucina, rogai por nós. A Santa Missa de hoje quer prestar esta homenagem ao Santo Padre Pio e, ao mesmo tempo, pedir a sua intercessão nas nossas necessidades espirituais e materiais. Agradecemos à Associação Regina Fidei por esse convite que nos fizeram para podermos celebrar esta Santa Missa, que de fato será celebrada na forma extraordinária do rito romano, que é aquela mesma forma que o Padre Pio celebrou até o fim de sua vida. A Santa Missa está sendo celebrada nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, nas intenções do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, dos seus bispos auxiliares, de todo o clero da Arquidiocese de São Paulo, de todos os bispos e sacerdotes do Brasil. Também rezamos esta missa nas intenções da nossa pátria, nas intenções particulares de todos os devotos do Padre Pio, especialmente os que aqui se encontram e aqueles que estão acompanhando a Santa Missa, também pelas mídias sociais. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo ad altare Dei. Iudicame Deus et discerne causa mea de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mera tulis et quare presus in cielo non fecit me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerit et duxerum, in monte santo tuum et in tabernacula tuam. Confitebur cibili incitera, Deus, Deus meus, quares tristes anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostri in nomine Domini. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgem, Beato Michael Archangelum, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi in nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgem, Beato Michael Archangelum, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Domino Deo nostrum. Amen. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perduca di vos ad vitam aeternam. Indulgentia, absolutione et remissione peccatorum nostrorum, triba de nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus, vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi oratione meam, Dominus vobiscum. Oremos, Alfera nobis quesumus Domini, quitatis nostri. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos, Deus, a quo bona cuncta procedunt, largiri supplicibus tuis, ut cogitemus te inspirante, quae recta sunt, et te gubernante adem faciamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et reinat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Podemos nos sentar. Leitura da carta do apóstolo São Tiago. Caríssimos,
Sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Do contrário, vós enganais a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, será semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Considerando a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu como era. Mas quem atentamente fixar a sua vista na lei perfeita da liberdade, o Evangelho, e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecidiço, senão cumpridor da obra, será bem-aventurado pelo que praticar. Se alguém se julga religioso, mas não refreia a sua língua e ilude o seu próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem pupilos e sem mácula diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos disse em parábolas. Vem a hora em que já não vos falarei em parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Disseram-lhe os discípulos: eis que agora nos falais claramente, e não usais nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabeis tudo, e que não tendes necessidade de que alguém vos interrogue. Por isso, cremos que saístes de Deus. Per evangelita dicta, veleantur nostra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, é uma grande alegria estarmos no dia de hoje nesta histórica igreja Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Já 200 anos antes do nascimento do Padre Pio, ainda no século XVI, quando a cidade de São Paulo ainda dava os seus primeiros passos, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, esta igreja já estava erguida. Já tínhamos aqui uma ordem terceira. Já tínhamos aqui, nesta nascente cidade, uma grande devoção a Nossa Senhora. 200 anos depois, 1887, nasceu o Padre Pio. Esta cidade já tinha crescido muito, o Brasil já era
um país independente, já tinha sua própria monarquia e hoje, representando esta longa história da Ordem Terceira e da própria história do Brasil, agradecemos a superiora da Ordem Terceira, Dona Elisângela, por essa graça desta missa. Agradecemos também a presença de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, descendente da família real, né, do Império Brasileiro. E agora, mais de 130 anos depois, esta ordem continua em pé. O nosso país caminha. E hoje celebramos, não é, os 132 anos do nascimento do Padre Pio. Daqui 55, esse ano eu fiz 55 de idade, mas daqui 55, quanta gente não estará aqui para celebrar, não é, o segundo centenário do nascimento? A Igreja, a vida católica, a vida das nações, ela vai seguindo em frente. E nós vamos deixando para as gerações futuras as sementes que nós plantamos. E nós também colhemos os frutos daqueles antepassados que deixaram para nós uma raiz profundamente católica. Uma raiz, não é, que mergulha o solo desta igreja e que nos faz ter uma grande veneração pelos santos. Nesta cidade de São Paulo, quantos santos já não passaram? O fundador da cidade, Padre Anchieta, junto com o Padre Manuel da Nóbrega, um santo. Uma cidade que tem o nome de um santo, uma cidade que começou com duas obras que são muito importantes para a santificação das pessoas: uma capela onde rezar, uma escola onde aprender. E assim a cidade de São Paulo tem esta grande vocação de acolher a todos. E nisto ela se une muito ao Padre Pio, um italiano. Se eu pedir, não precisa levantar a mão, mas se eu pedir para levantar a mão aqui, quem é que não tem algum fiozinho, não é, de influência ou de descendência italiana? Todos vão levantar a mão, porque não tem ninguém, não tem um paulista que não gosta de pizza, não é? Vem dos italianos. E não tem ninguém aqui que não tenha um primo, um tio, um pai ou um avô, não é, que não tenha uma descendência italiana. E para nós, não é, é uma graça de perceber que o Padre Pio, de certa forma, também está ligado a nós, porque muitas pessoas o conheceram e depois vieram para cá, seja enquanto ele ainda estava vivo, seja depois da sua morte. Eu, inclusive, sou um desses privilegiados, porque o reitor do meu seminário, onde eu estudei, lá em Goiás, em Anápolis, o já falecido Padre Ingo Dollinger, foi um penitente do Padre Pio. E teve, como bom alemão que ele era, não é, ele contou todas as vezes que ele esteve com o Padre Pio. Ele teve a oportunidade de estar 50 vezes com o Padre Pio. E eu nem podia imaginar que um dia, sendo aluno dele, iria estar prestando as honras àquele que foi o diretor espiritual, daquele que, não é, me orientou no seminário e me levou até as portas da ordenação sacerdotal. Vejam que aquilo que se planta, um dia alguém vai colher. A igreja, ela tem uma planta cuja raiz é tão forte que nada pode destruir.
E a vida da igreja vai até o fim do mundo. Com todo o respeito, a gente fazendo uma comparação, a gente pode dizer, olha, a igreja não é alface. Porque a alface você planta hoje e um mês você colhe e acabou. A igreja não é como um pé de jabuticaba que você planta hoje, 25 anos depois, a pessoa vai colher uma fruta. A igreja não é uma aroeira ou uma peroba que depois de 100 anos de plantada está no ponto para ser cortada e transformada em móveis. Mas a igreja é uma árvore que vai até o fim do mundo. E os seus frutos, vão atingir até o fim do mundo. Os frutos da igreja é a graça de Deus produzida, refletida em cada um de nós. E por isso, homenagear o Padre Pio é ao mesmo tempo para cada um de nós, não é que estamos tão perto dele. Eu tinha 4 anos de idade, muitos já eram adultos, mas todos nós temos cronologicamente uma proximidade muito grande com ele. Todos nós colhemos destes frutos. E um fruto muito importante que nós colhemos é que a santificação é uma coisa muito moderna, muito atual. A santidade não é coisa do passado, nem é coisa do futuro. A santidade é uma coisa do presente. A igreja hoje é santa, é católica, é apostólica. Mas como assim? Nos membros da igreja que vivem na graça de Deus. E nós podemos dizer então, com todo respeito, se o Padre Pio conseguiu, e eu acho que a vida dele foi bem mais difícil do que a maioria de nós, se ele conseguiu, tendo de enfrentar tantas dificuldades, por que nós não podemos também? Esta santidade do Padre Pio foi muito realçada logo depois da sua morte, depois que começou o processo de canonização, ainda pelo Papa Paulo VI, que dizia: onde está a santificação deste homem, a santidade deste homem? O que ele fazia? Ele rezava, ele atendia confissões, ele celebrava a Santa Missa. Tudo aquilo que um sacerdote deve fazer. E o grande fato extraordinário da vida dele é justamente em meio a todas as cruzes, dificuldades, perseguições, incompreensões, ele sempre procurou viver com fidelidade a graça e a missão que ele recebeu de Deus. E é nisto, meus irmãos, que nós devemos imitá-lo. E é nisto que cada um deve procurar centrar os seus esforços. Fui chamado à vida sacerdotal? Cumpra com fidelidade as obrigações de sacerdote. Foi chamado à vida matrimonial? Cumpra com fidelidade a tua missão de ser esposo, de ser esposa, de ser pai, de ser mãe. Foi chamada à vida consagrada? Cumpre com fidelidade os teus votos de pobreza, de obediência, de castidade. Recebeu de Deus o dom de ser um médico, de ser um advogado, de ser um motorista, de ser um marceneiro, de ser um especialista na internet?
santifica lá dentro do teu trabalho, agindo com tal honestidade que onde quer que você esteja, ou o que estiver fazendo, sempre reflita, não é, esta verdade da nossa fé, que Deus nos chamou para a santificação. Hoje, queria chamar a atenção para o grande valor da oração, porque observando também um pouco da vida do Padre Pio, nasceu em 1887, quando então, em 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima. Ele já tinha 30 anos de idade e já faziam 7 anos que ele era sacerdote. Ele foi ordenado padre em agosto de 1910. E o que a gente vai observar, não é, nessas duas coincidências, ele já era um homem e Nossa Senhora aparece para 3 crianças, mas já desde o início da sua juventude, no início da sua vida sacerdotal, logo percebeu a importância e o valor da oração como meio de interceder em favor do próximo. E foi justamente isto que Nossa Senhora pediu às crianças de Fátima. Rezai o terço todos os dias. Mais ainda, mostrou às crianças, não é, numa visão tremenda, o inferno. E falou uma frase muito forte para crianças. Se vale para crianças, imagine para os adultos. Muitos vão para o inferno porque não tem quem reze por eles. E nós podemos dizer que eles entenderam perfeitamente esta lição e imediatamente começaram a rezar o terço. Já rezavam antes, mas não com tanto fervor. E o Padre Pio também entendeu isso, sem ter participado da aparição. Mas ele entendeu esta frase dita do modo contrário. Em vez de pensar, muitos vão para o inferno porque não tem quem reze por eles, a gente percebe que na vida dele, ele fez justamente o seguinte: então, pela minha oração, vou levar muitos para o céu. Que é a mesma verdade, dita de modo diferente. Muitos se perdem porque ninguém reza. Muitos se salvam quando alguns rezam. Tomei a liberdade de observar os fiéis que acompanham este movimento em favor da devoção ao Padre Pio, e vi que tem mais de 100.000 pessoas acompanhando. E eu fiquei pensando, do que o Brasil precisa? De mais recursos minerais? Descobrir mais jazidas de ouro? Mais minas de petróleo, poços de petróleo? Será que o Brasil precisa plantar mais alqueires de terra para ter mais comida, mais boi no pasto? Precisa de mais água doce para matar a sua sede? O que está faltando, não é, de natural, na natureza deste país? Nada. Porque tudo sobra e se estraga. Mas o que está faltando ao povo brasileiro é a oração. E eu fiquei pensando, se nós simplesmente dividirmos
os 200 e poucos milhões de habitantes, pelos números de devotos do Padre Pio, e se cada um se propuser a rezar por mais 10 pessoas, toda a nação brasileira vai receber orações. E eu posso garantir para vocês, a oração é um bem muito necessário para o povo brasileiro, muito necessário para a nossa vida. Certa feita, conversando com um advogado, ele contou uma história que alguém estava devendo e falou: olha, eu vou te pagar com orações. E o advogado riu, porque na vida jurídica a oração não tem valor nenhum. Eu deixei ele falar, não quis retrucar porque a conversa era jurídica, mas pensei comigo mesmo, se ele soubesse o valor da oração, ele aceitaria R$1, não é, de acerto, mas falar: olha, mas que certeza que eu tenho que você realmente vai rezar, porque se você rezar, eu sei que eu vou sair em vantagem. Ele poderia dizer: olha, não vou aceitar o seu acordo, porque você não tem como provar para mim que você vai rezar mesmo. Mas se você rezar, eu sei que você consegue. Se a pessoa tem fé, ela consegue. Se ela tem fidelidade, se ela tem perseverança, ela vai para frente. Meus irmãos, a grande obra do Padre Pio foi de ajudar as almas a ir para o céu. E ele fez a parte dele. Mas era necessário também que as pessoas correspondessem às graças que receberam através dele. Mas alguém pode dizer: mas eu não vivi no tempo dele, agora nós temos a memória dele. Mas tudo que o Padre Pio deu aos fiéis, longe de comparar com a santidade dele, o Padre José Henrique pode dar, o Padre Jonas pode dar, qualquer sacerdote pode dar, que são os sacramentos. O primeiro, que pode nos ajudar muito, o mais importante, o mais essencial, o que dá razão à vida sacerdotal, é de fato, não é, a celebração da Santa Missa, onde Cristo se faz presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade. A comunhão que o Padre Pio distribuiu aos fiéis é a mesma comunhão que o Padre José Henrique e qualquer sacerdote vai distribuir. O efeito no coração das pessoas que o receberam, isto depende de quem o recebe. Porque pode ter acontecido de muitas pessoas terem até comungado diretamente das mãos do Padre Pio, mas não estar com o coração preparado, ou não fazer pouco caso, ou fazer pouco caso daquilo que acabou de receber, a Eucaristia. Ou então, quantos que não receberam das suas mãos, da sua voz, não é? O sacramento da confissão, o perdão dos seus pecados, vai em paz, teus pecados estão perdoados. E quantos saíram dali e verdadeiramente mudaram de vida com uma confissão? E alguém fala: mas por que a gente não consegue isso também? É de cada um. Porque o perdão que o Padre Pio deu é igual ao perdão que os sacerdotes de hoje dão. E as pessoas que recebem o perdão pelos mesmos pecados, pela desobediência aos mandamentos. E por que nós não tiramos todo o proveito destas duas preciosas graças que estão ao nosso alcance? É falta de perseverança, é falta de insistência, é falta de coragem. Tudo que o Padre Pio tinha e nos deu, a Igreja continua nos dando hoje, em certo sentido até com maior facilidade.
queremos também olhar para a vida de oração do Padre Pio. Cada pessoa que recebe uma vocação de Deus, junto com esta vocação, vem a necessidade de ter intimidade com Deus. Seja um sacerdote, seja um homem da vida pública, seja um religioso da ordem terceira, um pai de família, uma mãe de família, todos têm necessidade de oração. E a sua oração faz um grande efeito, traz muitas graças sobre a tua própria vida e a vida dos teus irmãos. Agora, então a gente diz, e o Padre Pio, de fato, ele rezava muito. De fato, quando a gente olha para a vida de oração dele, a gente até se envergonha, pensando, eu poderia rezar mais. Ou pelo menos eu poderia rezar melhor. Não importa se é um padre, se é uma mãe de família, se é um homem da vida pública. Todos nós precisamos ter muita intimidade com a oração. Se não tivermos esta intimidade, até mesmo os sacramentos ficam prejudicados em nós, porque uma graça exige correspondência. Pensem nas pouquíssimas pessoas que conseguiram se confessar hoje. Se os padres fossem atender a todos, quantos dias era preciso? Então, quando você tem a graça de confessar, por que você não pensa assim, esta confissão eu quero fazer tão bem feita, com um arrependimento tão perfeito, como se fosse a última confissão da minha vida? Porque ninguém pode garantir que 5 minutos depois de confessar, ainda vai estar vivo. Mas se a pessoa confessa hoje, confesso hoje, amanhã o padre está aí de novo, aí eu vou atender, confessar, a pessoa nunca se arrepende sinceramente. Quando você vem se aproximar da Santíssima Eucaristia e pensa, essa vai ser como que a primeira vez que eu comungo, como se fosse a última comunhão que eu vou receber na minha vida. Depois dessa comunhão, quando eu botar o pé para fora, morri. Eu vou comungar hoje, nesta missa, como se fosse a única vez na minha vida que eu pudesse comungar. Eu estou falando isso porque eu sei que todos vocês, até ontem, tiveram incontáveis oportunidades para se confessar e para comungar. Mas hoje eu gostaria de insistir, faça estas coisas com a seriedade que é devida, porque é uma graça que milhões, para ser melhor, mais preciso, bilhões de homens no planeta nunca fizeram. Bilhões de homens no planeta nunca entraram numa igreja, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, e nunca ninguém foi até eles. Mas nós temos esta graça. Nascemos num país católico, recebemos os sacramentos todos, e o que fazemos com esta tão grande graça? Que o Padre Pio nos inspire a levar uma vida tão católica quanto a que ele levou como religioso que ele foi. Independente de qual vocação nós recebemos de Deus, o que eu sei é que lá, lavando louça, lavando uma roupa, dirigindo um automóvel, dentro de uma fábrica, na mesa de um escritório,
ou num banco de confessionário, todos nós podemos nos santificar. E todos nós vamos ser cobrados do dia de hoje, da fidelidade e da correspondência em receber graças extraordinárias por intercessão do Padre Pio e ter correspondido. E entre tantas graças que todos nós estamos também pedindo a Ele, queria que colocassem algumas em especial. Uma grande graça é obter o perdão dos pecados. E para isso é necessário um verdadeiro arrependimento. Mas depois de obter o perdão dos pecados, pedir ao Padre Pio a graça de ainda em vida obter uma contrição perfeita, ou seja, eu me arrependo por causa do teu amor, do amor de Deus, não pelas consequências do pecado, não é? O inferno que eu mereci, os castigos que eu merecia, não, mas é porque eu ofendi aquele que mais me ama. Que cada um possa pedir a graça de realmente viver da Eucaristia, viver da Sagrada Comunhão. E o que implica isso? É desenhar toda a sua vida, organizar o seu dia, de modo que eu nunca fique sem comungar sacramentalmente, ou pelo menos espiritualmente. Se não puder, não é, ir a uma igreja, ou se onde eu morar não tem uma missa, pelo menos no desejo. Deus, não posso comungar agora, mas ao menos vinde a minha alma. Este desejo que deve estar permanente em nós até o último dia da nossa vida. Porque estas duas graças, com certeza, nos abrirão as portas do céu para nós e para muitos outros. Glorioso Padre São Pio de Petreucina, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.